Minha diretoria, polêmicas envolvendo Abel Ferreira, Jorginho, futebol brasileiro, xenofobia, etc, etc, etc. Eu vou dar minha opinião, acho que há uma dose de lacração e exagero em cima disso, não necessariamente xenofobia no que o Jorginho falou. O Jorginho fez uma reclamação que é absolutamente comum no final do jogo de um treinador falar do outro, falar, pô, o cara xingou o juiz e tal, não aconteceu nada e comigo meu auxiliar tomou cartão. Eu acho que tá dentro assim do normal. Ali no meio tem um momento em que ele fala, pô, isso é um desrespeito com os árbitros, com o nosso país, e aí já tem gente que entendeu isso como uma xenofobia por ele ser um treinador de fora. Eu não concordo em hipótese alguma que exista uma grande parte do futebol brasileiro que cometa qualquer tipo de xenofobia com os treinadores estrangeiros. Muito pelo contrário, eles são tratados como deuses, eles são supervalorizados, vistos por nós como melhores do que a gente, eles têm muito mais crédito e tempo de trabalho do que os nossos, e os resultados deles são muito semelhantes com os nossos. Exceção feita a um Jesus e um Abel Ferreira, a maior parte dos treinadores, segundo estatística que eu coloquei aqui no canal outro dia, a cada 10 treinadores estrangeiros dos últimos anos do Brasil, um dá certo. O que significa mais ou menos a mesma proporção de brasileiros. Então há um grande exagero e também há necessidade e a falta de empenho de se discutir o que tem que ser discutido, que não é necessariamente a qualidade do treinador apenas. Mas vamos colocar a conversa de um jeito mais honesto no sentido de entender os dois lados. O Abel, ele é um cara de personalidade forte, ele é chato. O Abel é chato, né? Mas ele é um puta técnico. E esse ano ele tá provando isso mais do que nunca, porque esse ano ele botou o time dele pra jogar pra frente. Então ele tá mostrando que ele consegue jogar com o time tomando a iniciativa e de forma mais reativa, como foi no passado. Esse ano aqui o Palmeiras joga a bola porque quer. O Palmeiras não se segura não. O Palmeiras vai pra dentro do outro e joga a bola. Então o Abel já mostrou que consegue jogar das duas maneiras. É um grande treinador, tá fazendo um trabalho excelente no Palmeiras. Não tem nada o que se falar do Abel. Tá de parabéns e tal. A outra parte é o seguinte, os treinadores brasileiros estão dando cutucada nos treinadores gringos, não é de hoje. E aí eu vou fazer uma crítica aos treinadores brasileiros. Pelo seguinte, a porrada que eles estão dando é no alvo errado. É a mesma coisa que eu ficar xingando os Backstreet Boys porque os fãs do Backstreet Boys são chatos. O Backstreet Boys não tem culpa de ter fã chato. A culpa é do fã. Eu posso reclamar dos fãs. Agora, os caras não têm culpa. Então, os treinadores estrangeiros não estão aqui no Brasil porque eles pediram para vir, porque eles invadiram o seu espaço e tal. A birra dos treinadores é evidentemente com o discurso massivo da imprensa de que o treinador estrangeiro é melhor do que o nosso, de que qualquer estrangeiro é melhor do que o nosso, de que buscar o estrangeiro é melhor do que buscar qualquer treinador brasileiro, de que o treinador brasileiro de modo geral é um atrasado e etc, etc. Quando na verdade os treinadores de futebol do Brasil têm muita razão quando eles conversam em bastidores, e eu ouço muito isso, de falar, porra, cara, vocês da imprensa são foda. Porra, os caras jogam lá na Europa 50 jogos no ano, eu jogo 75. Eu tenho salário atrasado, não tenho muitas vezes condição de treino. E o cara, pô, o futebol tá coletivo pra caralho, eu não consigo dar treino pro meu time. Tu quer que meu time renda? Não dá pra render, irmão. E outra coisa, que é aquela estatística que eu dei aqui, a maior parte dos treinadores que vem aqui vai embora do mesmo jeito que os brasileiros. Vai embora sem apresentar nada. 90%, isso é estatístico. 90% vai embora sem dar certo. E a gente não fala disso. Então os treinadores estão putos com a imprensa em relação aos treinadores estrangeiros. Por quê? Porque como a imprensa é muito superficial, ela não vai onde tem que ir no futebol, e isso, se você duvidar eventualmente do que eu estou dizendo, ou achar que eu estou de birra com alguém, pergunte para os profissionais do futebol. Eles vão te responder a mesma coisa, porque todos eles falam isso. Falam, pô, ninguém vem perguntar, ninguém chega para mim para perguntar qual é o problema da base, qual é a minha dificuldade, ninguém pergunta, todo mundo vai lá na televisão e tem uma tese. Né? E, porra, é evidente que esses dados que eu estou dizendo interferem demais. Por isso, bons treinadores estrangeiros, inclusive, vêm aqui e não conseguem. Por quê? Porque é difícil, cara. Você não tem tempo para treinar, você não tem coletivo. O jogador brasileiro tem uma cultura de individualismo que é dele, tem uma cultura de paternalismo em relação ao treinador que é dele, e que para mudar isso leva um período. E aí o cara chega aqui, às vezes, com um monte de ordem, com um jeitão mais profissional, e não é assim que funciona. Por quê? Porque a característica do brasileiro é diferente. Então talvez se os treinadores brasileiros chegassem lá com o estilo paternalista deles, eles pudessem se dar bem ou se dar mal. Muitos treinadores brasileiros já trabalharam em Portugal e em outros países do mundo. E são referências. Não na Europa de hoje, mas e aí tem também principalmente a questão da língua que impede pra caralho. Agora, a porrada que os treinadores estão dando, ela tá equivocada. Os treinadores têm que bater, só que eu sei que isso tem um peso. Eles têm que bater na imprensa, que é quem está fazendo desse ambiente dos treinadores estrangeiros uma grande farsa, de colocar os caras num pedestal e massacrar o treinador brasileiro. Claro que se eu fosse treinador brasileiro eu já tinha mandado metade da imprensa tomar no cu, mas esses caras ficam nessa de... Eles precisam reagir a isso, porque realmente é incômodo, além de ser mentira,
E eles reagem batendo no treinador às vezes. E o treinador não tem culpa, cara. Entendeu? O Renato deu uma cutucada lá no Jesus, o outro deu... São reações que eu compreendo, mas essa reação tá no lugar errado. Eu sei que é mais difícil bater na imprensa, que a imprensa amanhã se volta contra você e acaba com a tua carreira. A gente sabe que a imprensa no Brasil é capaz de acabar com qualquer pessoa, mas se for um movimento coletivo, talvez isso consiga chegar pro torcedor como uma indignação honesta. Uma indignação honesta de um dado errado que está sendo repassado errado porque a imprensa não quer ter coragem de dizer eu estava errada. Né? Como o jornalista nunca está errado, então eles preferem manter uma mentira do que passados os anos dizer, olha, então, gente, agora a gente tem um número estatístico para dizer que realmente não é o treinador estrangeiro ou brasileiro. É o treinador de futebol. Tem treinador bom, tem treinador ruim. Tem treinador que tem nome pra caralho, veio aqui e não fez nada. Tem treinador que a gente não conhecia, veio aqui e tá brilhando. E a maior parte, 10-1, vai embora sem conseguir fazer um bom trabalho. É o mesmo número estatístico do brasileiro. Exatamente o mesmo. Se você quiser, dá uma olhada aqui nos meus vídeos no canal, que tem um vídeo mostrando isso em dados para que não haja interpretação sobre isso. Só que como é que a imprensa, depois de 2014, onde ela jurou e bancou que o problema do futebol brasileiro era o técnico, e que os técnicos do futebol brasileiro... A imprensa bancou essa porra em 2014. Insistiu até 19. Quando 19 o Jesus deu certo, esquece, mano, dali pra frente. Ela encheu o peito e mandou todo mundo. E os clubes caem, porque os clubes não têm personalidade, às vezes, também, de dizer pro torcedor, pro torcedor e pra imprensa, fala assim, não, eu não concordo com você, eu vou fazer outra coisa. Eu vou buscar um técnico da base muito bom, como o Vasco está fazendo. Eles não têm. Até porque a discussão da quantidade de jogos, etc., passa pela responsabilidade dos clubes, que assinam temporadas ridículas para ganhar dinheiro de televisão. Então, isso é uma bola de neve, irmão, que a imprensa não pode admitir que exagerou na crítica e está errada, o treinador não pode bater na imprensa, o clube não pode defender e se bancar perante um treinador brasileiro, porque se der errado a imprensa vai dar no clube, por outro lado o clube sabe que ele é responsável pelo calendário que ele joga, junto com a CBF e com as federações. E aí, irmão, isso é uma bola de neve onde todo mundo fica passando a culpa um pro outro, só que o treinador de futebol brasileiro ele tem que entender que essa porrada não é no treinador colega gringo. O colega gringo não tem culpa de estar aqui. Ele tá aqui porque abriu uma porta e o cara recebeu e tal. Claro que isso faz mal pro mercado deles, é óbvio, né? Claro que faz, é evidente que eles vão ficar chateados. Agora, pior do que o mercado, na minha opinião, é a maneira com que eles passaram a ser tratados. Como se todo treinador brasileiro fosse um imbecil e todo treinador gringo que chegasse aqui tem que ser mega respeitado, tratado como uma celebridade. Pô, nós tratamos o Crespo aqui de uma maneira... Você pegar o currículo do Crespo, você dá risada. E nós tratamos o cara como um gênio. E a gente faz chacota do Abel Braga, você faz chacota de treinadores campeões no Brasil. Então, os caras são certos. Realmente há uma desproporção muito grande, mas a porrada tá errada. A porrada não é nos caras, a porrada tem que ser em quem distorce essa informação e leva para o torcedor uma inverdade sobre a relação de treinador estrangeiro ou brasileiro. Claro que o treinador estrangeiro tem uma noção tática coletiva maior do que a nossa, mas isso é um resquício cultural, óbvio e natural, de um futebol que a gente pedia e exigia dos nossos treinadores que você monta a tua defesa, mas lá na frente deixa os caras livres. Não manda marcar. Não, nós exigimos isso a vida inteira, a própria imprensa. E os torcedores também. Nós sempre pedimos liberdade para os nossos jogadores talentosos. Então agora é muito fácil chegar e falar assim, o treinador brasileiro não evoluiu. O treinador brasileiro tem que ter um esquema tático ofensivo e tal. Desculpa, irmão, o europeu sempre teve que fazer isso porque ele tinha limitação técnica. Então ele não tinha condição de fazer um time taticamente que soltasse os jogadores de frente para eles resolverem, porque eles não resolviam. Quem resolvia era o jogador do Barcelona, do Real Madrid, os outros não resolviam. Né? Agora a gente sempre teve. Então agora que é uma inversão em que o futebol privilegia a intensidade, o coletivo, a tática, a força e não a técnica, eles passam a ter vantagem. Isso não é um demérito, isso é só uma inversão, é um momento de adaptação. Só que, fato, há uma inverdade sendo dita há alguns anos sobre treinador estrangeiro, quando na verdade o problema do treinador estrangeiro no Brasil e do brasileiro é o mesmo. Calendário, falta de tempo para treinar, salário atrasado, cara. Este é o problema. Mas esse ninguém ataca, porque não dá audiência.